Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram, por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Então, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Então Deus ele fez uma promessa, né, para que nós entrássemos no seu repouso. E aí, o que a palavra de Deus diz aqui para nós? Temermos. Primeira coisa, o primeiro verbo que está descrito aqui, temamos. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, ou seja, Deus nos deu a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Quando falo dessa forma, está remetendo ao quê? Está remetendo justamente ao que foi recém-falado aqui. Foi citado um salmo, onde, né, no capítulo 13 ali, diz assim, né, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração, não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ou seja, eles ficaram para trás, eles pereceram no caminho. Deus estabeleceu um juízo onde eles ficaram 40 anos no deserto. Para cada ano era correspondente a um dia que os espias tinham ido visitar a terra, espiar a terra, voltaram com relatório, e porque o povo não creu na promessa do Senhor de que eles herdariam a terra, de que eles entrariam no descanso, então Deus disse que nenhum deles, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E enquanto todos aqueles que haviam sido contados de 20 anos para cima não morreram, eles não entraram na terra. Somente após a palavra do Senhor se cumprir, porque depois quando eles estão lá nos campos de Moabe, e é feita novamente a contagem, são novamente contados todos, mas o que é visto? Que nenhum daqueles que tinham sido primeiramente contados
de fato estava vivo, a não ser os dois que Deus disse que ia preservar e que ia fazer entrar na terra, que era Josué e Calebe. E o que essa palavra, o que toda essa história, né, que aconteceu com os israelitas que saíram do Egito e não entraram por causa da incredulidade, como nós vemos aqui no capítulo 3, versículo 19, né, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O que isso nos diz a nós? Isso é para o nosso ensino. Ou seja, se nós também formos incrédulos, nós também não entraremos. Se nós duvidarmos das promessas do Senhor, nós também ficaremos para trás. Então, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Que ninguém fique para trás. Que nós venhamos a temer. Sabe, que venha haver um temor em nosso coração de ficar para trás. Que nós venhamos a olhar para aquilo que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto e todos aqueles que receberam esse juízo de Deus, e que isso desperte temor em nosso coração. Que nós aprendamos com cada história, sabe? Tanto com os acertos que nós vemos nos homens de Deus na Bíblia, para imitarmos a eles, mas também que aprendamos com seus erros, com os juízos de Deus, para não imitarmos os seus erros e não recebermos os mesmos juízos. Que nós não venhamos a presumir que, não, agora o tempo é diferente. Agora, né, a gente não recebe mais o mesmo juízo de antes e tal. Espera aí. Como assim? Deus mudou? Ou Deus ele é o mesmo? Sabe, tem gente que acha que Deus mudou. Tem gente que acha assim, que Deus era um Deus... Chegam a falar assim, que Deus era um Deus... Eu não vou falar esse termo porque é uma blasfêmia, não quero nem repetir. Mas que Deus seria um Deus irado, né, um Deus furioso, né, no Antigo Testamento. E que daí agora, no Novo Testamento, agora Deus é um Deus bonzinho, um Deus meigo, um Deus amoroso, um Deus de amor. Né? Como se Deus não fosse um Deus de amor antes. Como se Deus não fosse um Deus misericordioso, gracioso antes. E como se, a partir da vinda de Cristo, Deus não fosse e não manifestasse a sua ira. Como se fosse algo assim, agora, depois que Jesus voltou, nunca mais a ira de Deus é manifesta. E aí eu vejo assim, né, Romanos, né, quando a gente lê o início de Romanos, né, e diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Eu fico pensando assim, por que Paulo não escreveu, né? Porque do céu se manifestava no passado, mas agora Deus mudou. Agora não se manifesta mais a ira de Deus. No passado só. Agora Deus se converteu. Será? Será que houve uma conversão em Deus, uma mudança em Deus? Não, Deus não muda, meus irmãos. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ele é o eu sou. Ele é aquele que sempre é e não muda. Ele é o mesmo. Então Deus, ele é um Deus de amor. Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Mas ele também é um Deus de ira, um Deus justo, que pune o pecador. Que estende graça aos crentes, mas aos descrentes não há graça. Porque justamente o meio para que possamos alcançar, né, a graça de Deus é a fé. Como diz lá em Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O texto, por acaso, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da incredulidade. É isso que está escrito no texto? Ou é por meio da fé que está escrito? É por meio da fé. Então, todos aqueles que não creem, não alcançam, não recebem. E que nós, então, venhamos a temer o apostatar da fé, o abandonar a fé, o deixar de ter fé. Que nós venhamos a temer, que nós venhamos a perseverar na fé. Que nós venhamos pedir ao Senhor, Senhor, não me desampare. Que nós venhamos a clamar ao Senhor para que o Senhor nos mantenha firmes na fé até o fim. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Que nenhum de nós fique para trás. Que nenhum de nós siga o exemplo de incredulidade dos israelitas que saíram do Egito e fique para trás.
Que, pelo contrário, nós venhamos a seguir o exemplo de Josué e Calebe, que creram no Senhor, que perseveraram em seguir ao Senhor. E por isso herdaram, por isso entraram na terra da promessa. Versículo 2 diz assim, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Vejam, o que são as boas novas? O Evangelho. Ou seja, a nós foram foi pregado então o Evangelho como a eles. Ou seja, o Evangelho não é algo que começou a ser pregado, né, por Jesus. Jesus, ele traz a consumação, a plenitude da revelação do Evangelho. Mas o Evangelho, ele já começa a ser pregado pelo próprio Deus, quando ele estabelece uma promessa lá no Éden. Quando o homem e a mulher caem no pecado, Deus já inicia ali pregando o Evangelho. Ele diz assim, da semente da mulher vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Quando Deus faz essa promessa da semente que viria e esmagaria a cabeça da serpente, ali Deus já estava pregando o Evangelho a Adão e Eva. E depois disso, por meio das suas promessas, e essa é uma palavra-chave, meus irmãos, para nós entendermos como o Evangelho era pregado no Antigo Testamento. Ele era pregado por meio da promessa. Então, quando Deus faz as promessas a Abraão, ele está pregando o Evangelho a Abraão. Por isso que é dito lá em Gálatas, nós lemos esses dias, né? Podemos ler aqui novamente. Olha só, abra comigo, Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. E o que era isso? Todas as nações serão benditas em ti. Era a promessa de Deus. Em quem que todas as nações seriam benditas? Na semente de Abraão, que era Cristo. Então vejam, Cristo era a semente, tanto na promessa feita a Adão e Eva, como Cristo era a semente na promessa feita a Abraão. E em ambos os casos, Cristo era a semente, e em ambos os casos o Evangelho estava sendo anunciado. A vinda de Cristo estava sendo prometida. E, portanto, o Evangelho anunciado. E ao povo de Israel que saiu do Egito também foi pregado o Evangelho, como o texto claramente aqui está afirmando. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Vejam, a palavra da pregação não gerou um proveito para eles. Por quê? Diz aqui, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então aqueles lá que saíram do Egito e que ouviram a pregação do Evangelho, essa pregação não foi acompanhada pela fé em seus corações. Eles não creram. Eles não misturaram a palavra com a fé. E, portanto, eles permaneceram incrédulos. E como diz Hebreus 3:19, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eles permaneceram incrédulos, eles não creram no Evangelho. E, portanto, não puderam entrar. Então, todo aquele que ouvir o Evangelho e não crer, vai ficar para trás, não vai poder entrar. Portanto, nós precisamos crer no Evangelho. Essa é a primeira resposta, a principal resposta que nós devemos dar ao Senhor. É uma resposta de fé e uma resposta de arrependimento. Nós precisamos crer, nós precisamos misturar com a fé. Nós que temos ouvido hoje, que é a palavra da pregação, venha a nos trazer proveito. Que não sejamos como aquele povo que saiu do Egito, que morreu no deserto. Como diz aqui, cuja palavra da pregação nada lhes aproveitou. Que a nossa história seja diferente. Quando estiver sendo contada, né, a história do povo de Deus aqui em Capão na Canoa, desta igreja Batista Brasa de Capão na Canoa, que a história possa ser diferente. Que a história possa ser que todos entraram, que nenhum ficou para trás. Que essa seja a história. Sabe, que essa seja a nossa história, meus irmãos. Que nenhum ficou para trás.
Portanto, temamos. Portanto, né, cresçamos nesse temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós venhamos a temer diante da palavra do Senhor, diante de todos os alertas, diante das exortações, dos juízos. Versículo 13, olha só. Porque nós, os que temos crido, todos têm crido, que nós venhamos a permanecer crendo, meus irmãos. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Olha que coisa tremenda isso. Entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Tá, mas peraí, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Mas como assim, né? Nós que temos crido entramos no repouso, e aí vincula, né, esse entramos no repouso a uma palavra onde Deus diz, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Aí tu fica assim, mas como assim? Deus disse, né, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, mas por causa dessa palavra nós, é dito, né? Entramos no repouso tal como Deus disse. É porque, meus irmãos, quando diz assim, ó, pela graça sois salvos por meio da fé, é algo positivo, não é? É algo positivo, ou seja, nós cremos e, portanto, somos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Mas aquilo que é positivo, se o requisito da fé não é cumprido, ou seja, se a pessoa permanece incrédula, o que acontece? Ela é salva por meio da graça? Não. Aqui havia um juízo de Deus. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Mas quem são esses que Deus jurou na sua ira que não entrariam no seu repouso? Os incrédulos, aqueles que não creram. Portanto, se Deus jurou na sua ira que os incrédulos não entram, significa então positivamente que os crentes, aqueles que creem, entram. Portanto, nós, os que temos crido, entramos no repouso. Assim como disse, né, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. As obras de Deus estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aqui nós podemos entender em dois aspectos, meus irmãos. Primeiro, todo o plano de redenção, ele já estava estabelecido desde a fundação do mundo. Como nós vemos, por exemplo, em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 7, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, essas bênçãos espirituais, meus irmãos, com as quais nós somos abençoados, são o repouso no qual nós entramos. Aí diz assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Vejam, antes da fundação do mundo nós fomos eleitos no Senhor. Assim como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então vejam que todo esse plano de estender a graça a nós, especialmente vinculando isso à redenção por meio do sangue derramado de Jesus Cristo, todo esse plano ele foi estabelecido desde antes da fundação do mundo. Tanto que Jesus ele é apresentado aqui em 1 Pedro, vejam como. Olha só, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20. Diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então vejo Jesus como esse cordeiro, cujo sangue imaculado é o meio pelo qual nós somos redimidos, resgatados. É algo que já foi estabelecido, conhecido desde antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Aqui está falando da besta, tá? Do anticristo. Então os ímpios, né, os perdidos, a adorarão no período da grande tribulação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então vejam que o plano para nos resgatar, para nos redimir, já estava estabelecido desde a fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo até. Portanto, as obras, né, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tudo aquilo, tanto a criação de Deus, Deus concluiu, como também todo o plano que ele tinha estabelecido para a sua criação. Tudo isso já estava acabado desde a fundação do mundo. Porque Deus não tem plano B, meus irmãos. Ou algum plano de Deus pode ser frustrado, algum desígnio de Deus pode ser frustrado. Tem pessoas que acham que sim, né, que Deus estabelece seus planos e o homem pode frustrar os seus planos. E daqui a pouco o diabo pode frustrar os seus planos. Não, meus irmãos. Nem o diabo, nem o homem, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Se tem algo que Jó aprendeu, depois de tudo que sofreu, é justamente isso. Quando nós abrimos lá em Jó, no capítulo 42, diz assim, ó, Jó 42, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Aí nós vemos, por exemplo, Romanos, capítulo 8, sobre o plano de salvação, o propósito de salvação. Dito assim, ó, Romanos 8, versículo 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que eles são chamados segundo o seu propósito. O propósito, esse propósito de Deus pode ser impedido? Não. Jó lá já estava bem declarado. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito, o livro de Jó, que nenhum dos propósitos de Deus podem ser impedidos. E Deus nos chama segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Voltando agora lá em Hebreus capítulo 4. Embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Versículo 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º. E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Então Deus, havendo criado o mundo em 6 dias, no 7º dia ele repousou, ou seja, ele cessou de suas obras. Quando fala assim que Deus repousou, né, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, não significa que Deus estava cansado e ele precisava, né, deixa eu dar uma descansada aqui porque, né, cansei bastante de 6 dias de trabalho. Não é nesse sentido, tá, meus irmãos? Porque o nosso Deus, ele não se cansa, ele não se fatiga. Ele não é como um homem que se cansa, que se fatiga. Deus, para saber o que é cansaço, digamos assim, na prática, ele precisou se fazer homem. Jesus Cristo, que é Deus manifesto na carne, ele, como homem, se cansou. Mas vejam, ele precisou assumir a natureza humana para poder desfrutarmos assim do cansaço. Porque ele, como Deus, em sua natureza divina,
não pode cansar. Mas ele descansou, ou seja, ele repousou, ele cessou de suas obras do sétimo dia. Repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E aí, no capítulo 4, versículo 1 ainda, diz assim, ó, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. E aí nós vemos aqui, porque em certo lugar diz assim, do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E aí então essa promessa do repouso, por acaso é o sábado? É o repouso do sábado? Não, não é o repouso do sábado. Sábado foi o mandamento de Deus. É um mandamento que não vinculado ao dia, né, mas cujo princípio ele permanece. Ou seja, um dia a cada 7 nós devemos usar para descansar. O princípio desse mandamento permanece, meus irmãos. Nós não somos aqui adventistas do sétimo dia que dizem, tem que ser o sétimo dia da semana, o sábado. Se não for esse dia, está todo mundo em pecado e vão para o inferno. Não, nós não cremos assim. Mas agora que nós não podemos ter um estilo de vida, né, de trabalho ininterrupto, onde 7 dias por semana nós trabalhamos, onde 7 dias por semana nós ganhamos dinheiro, nós não podemos ter esse estilo de vida. Porque isso é um estilo de vida que está sendo permeado, está sendo conduzido pela avareza e por uma desobediência a Deus. Então nós precisamos descansar um dia em 7. Mas não é a respeito dessa promessa de descanso, porque afinal esse descanso de um dia em 7, ele é um mandamento, né, e não uma promessa. Não é então do sétimo dia, ou de um dia em 7 que está falando, né, como o repouso no qual nós devemos entrar. Versículo 5, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Vejam, Deus já havia estabelecido, tanto com base em que ele cessou da sua obra no sétimo dia, como também em que ele havia liberto o povo do Egito. Ele havia estabelecido o mandamento do descanso, do dia do repouso. Se os irmãos forem olhar os mandamentos lá, vamos abrir ali rapidinho. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. E versículo 8 ao 11. Diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ponto. Então, aqui está vinculando o mandamento com base no quê? Na criação. Onde Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Mas, quando nós vamos lá para Deuteronômio capítulo 5, nós vemos que o mandamento ele não está vinculado somente à questão de Deus ter criado o mundo em 6 dias e descansado no sétimo. Mas diz assim, Deuteronômio capítulo 5 e versículo 12 em diante. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem, como tu. Olha que interessante, né? Aqui ressalta o aspecto, inclusive, né, dos servos descansarem, para que eles descansem como tu.
E aí diz assim, ó, versículo 15: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Porque eles haviam sido escravos, aonde não é dito que eles tinham direito a descanso, mas agora Deus havia estabelecido que tanto para eles como para os servos que eles tivessem, houvesse estabelecido um dia de descanso. Voltando agora lá para Hebreus. Repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, versículo 5. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Então, se essa palavra foi dita, não entrarão no meu repouso, e ela foi repetida aqui, e ela foi escrita como nós já vimos no salmo escrito por Davi, então significa que esse repouso aqui ele está falando de outra coisa e não do sétimo dia. E nós já vamos também, daqui a pouco eu já vou trabalhar um pouquinho mais também essa questão do sétimo dia, tá? Mas, versículo 6 de Hebreus vai dizer o seguinte: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Vejam que agora está mencionando um outro tipo de repouso, que não o repouso do sétimo dia, o repouso do sábado. Que repouso é esse? Olha só, versículo 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Vejam que a palavra descanso, a palavra repouso, ela não foi apenas referida no Antigo Testamento ao descanso do sétimo dia, ao descanso do sábado. Mas o repouso, o descanso, também foi usada essa palavra para descrever a entrada na terra de Canaã. Então, vamos abrir lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Olha só. Versículo 10 em diante. Diz assim: então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis a possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Então, em 3 dias eles iriam passar o Jordão para entrar na terra que eles iriam possuir, a terra que Deus tinha dado a eles. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Vejam, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Ou seja, ao dar a terra, Deus estaria dando descanso a eles. E isso por meio da liderança de Josué. Aí diz assim, ó: vossas mulheres e vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porque nesse contexto aqui, eles estavam para atravessar o Jordão. Então, eles estavam desse lado da terra. E eles precisavam atravessar o Jordão para possuir este lado de cá da terra. A terra do lado de cá tinha sido já dada aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E aí, o que foi estabelecido? Que essas 3 tribos aqui iriam atravessar junto com as demais tribos para conquistar esse lado da terra aqui. E não só eles terem descanso, como também todos os seus outros irmãos também terem o descanso. E aí é dito, versículo 14: vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão,
para o nascente do sol. Vejam, foi repetido 2 vezes na expressão descanso, vinculando ao fato de eles herdarem a terra. E quando nós vamos para o final do livro de Josué, olha só o que nós encontramos. Josué capítulo 22 e versículo 4. Moisés fala o seguinte, aliás, Josué fala o seguinte com o povo: agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então, a promessa havia se cumprido. Deus havia dado, né, ali o repouso, o descanso. É interessante que lá no início do livro, né, usa o termo descanso. Aqui agora usa o termo repouso. Agora o Senhor, vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos. No capítulo 23 de Josué, vai dizer o seguinte: sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho, entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes, aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho, entrado em dias. Vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas as nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vós. E assim ele segue, né, falando a eles, mas o ponto, né, que eu queria chamar a atenção aqui é, novamente, Josué está falando do repouso que Deus havia dado a eles. Deus deu repouso ao povo de Israel por meio de Josué. Mas será que esse era o repouso final? Será que esse era o repouso definitivo? Será que não havia mais nenhum tipo de repouso a se esperar da parte do Senhor? Sim, meus irmãos, havia outro repouso. Tanto é que o texto de Hebreus vai nos dizer o quê? Hebreus 4:8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Vejam, Davi, muito tempo depois, ele está falando de repouso. O Salmo foi escrito por Davi. Davi viveu em torno de 400 anos depois de Josué. Davi fala de um repouso: não endureçais os vossos corações. No tempo presente, para aqueles que estavam ouvindo, para os hebreus ali que receberam a carta de Paulo, e para nós. Está falando de um repouso. E aí, o repouso é a terra de Canaã? Nos tempos de Davi, Davi não estava na terra? Davi não conquistou até regiões maiores do que a própria terra que a princípio Josué havia conquistado? Então, se fosse uma questão somente de território, por que Davi estaria falando, né, de um repouso ainda? Hebreus 4:6 diz assim: ó, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Vejam, não entraram por causa da desobediência, não entraram nem na terra, porque morreram no deserto, mas, e meus irmãos, se não houve um arrependimento daquela incredulidade, nem no repouso celestial eles entraram. Nem participantes de Cristo se tornaram. Se aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Aqui o termo desobediência, meus irmãos, ele tem uma conexão bem íntima com a expressão incredulidade, descrença. Sabe por quê? Porque essa expressão aqui, né, a desobediência, não entraram por causa da desobediência. Vejam que lá no final do 3, versículo 19, diz assim: ó, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Mas, óbvio, não são as mesmas palavras, tá? Lá, incredulidade é um termo, ali, desobediência é outro termo. Mas vejam que não puderam entrar, tá? Por causa da incredulidade, por causa da desobediência. Sabe que lá em João, capítulo 3, versículo 36, diz o seguinte, e aqui eu quero chegar do porquê que o termo ali ele tem uma conexão íntima com a incredulidade. Tá? Diz assim, ó, aquele que crê no Filho, João 3,36, aquele que crê no Filho
tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que acontece? Quando fala assim, ó, desobediência é um substantivo. Normalmente um substantivo está ligado a um verbo, tá? Que tem a mesma raiz do substantivo. A raiz do verbo lá, ó, mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esse não crer no Filho é o verbo correspondente ao substantivo ali, desobediência. Por isso que o desobediência ele está intimamente ligado à incredulidade, ao não crer. Porque lá, né, lógico, nós também poderíamos traduzir João 3,36 como aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que desobedece o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas uma vez que ele está em oposição, né, o crer, né, então não crer. Até porque essa expressão desobediência e o verbo desobedecer, né, no grego ali, ele tem também um aspecto de não ser convencido. Porque o Espírito Santo convencerá. O Espírito Santo não é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe que esse verbo aqui ele tem uma conexão com o aspecto de não ser convencido. Então aqueles que desobedecem são aqueles que não creem, são aqueles que não se deixam persuadir. Ou seja, permanecem endurecidos. Permanecem incrédulos e, portanto, desobedecem. Que nós não sejamos desses. Que nós venhamos a ser obedientes ao Evangelho, crentes no Senhor Jesus. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, vejam, novamente está ressaltando que lá, aquele povo que saiu do Egito, foi pregado o Evangelho a eles, as boas novas foram pregadas a eles. Mas eles não entraram porque foram desobedientes ao Evangelho, porque foram incrédulos. Não se deixaram persuadir a fé. E, portanto, né, diz assim, ó, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois. Como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Num tempo onde eles já tinham a terra, já tinham herdado a terra. Então é óbvio que o descanso de que está sendo falado ali, não entrarão no meu repouso, não entrarão no meu descanso. Não é simplesmente da terra. Não é simplesmente da terra de Canaã. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Então aqui o versículo 9 deixa muito claro que por mais que o sábado era um descanso, por mais que a terra de Canaã era um descanso, mas havia ainda um repouso, havia ainda um descanso para o povo de Deus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Vejam, aquele que entrou no seu repouso, quem é esse, meus irmãos, que entrou no seu repouso? Ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Esse, meus irmãos, que entrou no repouso é Jesus Cristo. Ele é aquele que é o capitão da nossa fé, o príncipe da nossa salvação. Que adentrou nos céus como nosso precursor e abriu um caminho por meio do véu da sua carne para nós. Ele é aquele que é dito lá no capítulo 12 de Hebreus, o seguinte, olha só, olhando, 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele consumou a obra, meus irmãos, que ele veio realizar. Ele completou a sua obra. Ele consumou.
A obra de Deus lá no princípio, quando Deus, né, dia 1, disse Deus, haja luz, e assim vai indo, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Quando Deus termina, faz o homem, ele consumou a sua obra da criação. Ou seja, a sua obra de criação estava consumada, e portanto no 7º dia ele descansou, ele repousou das suas obras. Jesus, meus irmãos, ele na cruz, ele consumou a sua obra de redenção. E portanto, ele vai e se assenta à destra do Pai, entrando no seu repouso. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que nós venhamos a entrar no repouso, meus irmãos. E aí tem aqueles, né, que querem ficar apegados ao sábado. Pau, o 7º dia. Só que, meus irmãos, o sábado, o 7º dia, ele apontava, ele era uma sombra que apontava para uma realidade. O sábado era uma sombra que apontava para uma realidade, meus irmãos. Quando o teu corpo projeta uma sombra, a sombra é a realidade do teu corpo? Não, o teu corpo é a realidade que projeta a sombra. O sábado era uma sombra, cuja realidade é Cristo, meus irmãos. Cristo, ele é a realidade que projetava a sombra. O sábado era apenas uma sombra projetada por Cristo. Como é que isso aqui eu estou tirando da minha cabeça, meus irmãos? Alguém acha que eu estou tirando isso aqui da minha cabeça? Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim: porque ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Né? Ninguém vos julgue. Nem do quê? Nem em relação aos sábados. Olha o que diz o 17. Que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. O corpo que projeta a sombra é de Cristo. Cristo, ele é a realidade que projeta a sombra. A sombra não é a realidade. A sombra apenas é um indício, da ideia, da forma, tem alguma coisa ali e tal. Mas a sombra não é a realidade das coisas. Mas Cristo é a realidade das coisas. O sábado era uma sombra que apontava para quem? Para Cristo. O sábado e as demais coisas que foram descritas são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. O sábado não é o dia do descanso. Mas quem é de fato o nosso descanso, o nosso repouso? É Cristo, meus irmãos. Cristo, ele é o nosso descanso. Cristo é o nosso repouso. Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso sábado. Em quem nós repousamos, descansamos das nossas obras. O céu, ele não é conquistado pelas nossas obras. Nós precisamos entrar no repouso. Nós precisamos entrar no descanso, que é Cristo. E cessar das nossas obras, para podermos entrar. Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. E versículo 20... Desde o 25, tá? Mateus 11, do 25 ao 30, diz assim, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem alguém cansado e oprimido? Nós podemos ir até Cristo, meus irmãos. Jesus diz, vinde a mim.
Olha o 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Só consegue encontrar descanso para a alma aquele que se refugia em Cristo. Aquele que passa a ser um com Cristo. Aquele que é batizado em Cristo. Aquele que passa a estar em Cristo. Esse encontra descanso para a sua alma. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso repouso, o nosso descanso. Nós podemos descansar nele, somente nele. Não é nas nossas obras que nós vamos descansar. É no nosso sábado, Jesus. Nele é que nós temos o nosso repouso. E mais, meus irmãos, assim como Canaã, né, apontava, né, para um repouso, Canaã também era uma sombra. Essa promessa, né, de o povo de Israel entrar em Canaã, herdar aquela terra seria um repouso. Mas, meus irmãos, Jesus, por meio de Cristo, Jesus nos promete também uma cidade. Jesus nos promete uma terra celestial, aonde será também, né, podemos chamar assim, o nosso repouso. Aonde Cristo será tudo em todos. Vejam que essa esperança, né, de uma cidade, nós vemos lá, Hebreus capítulo 11. Abraão, aquele que já tinha, né, sido evangelizado, olha a esperança que ele tinha. Versículo Hebreus 11, 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Vejam, Abraão esperava a cidade, a Nova Jerusalém. Aí diz assim, ó, versículo 13 ao 16. Hebreus 11, 13 ao 16. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Vejam, a esperança dos patriarcas já era nessa cidade celestial. Não é apenas a nossa esperança, era a promessa deles também. É dito lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12 e 13, aqui está a paciência dos santos. Ou seja, aqueles que perseveram, aqueles que são pacientes. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Ou seja, descansem, repousem dos seus trabalhos. Um pouquinho antes, né? Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11, diz assim, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Tu vê? Que repousassem ainda um pouco de tempo. Então, por que eles podiam repousar? Porque eles morreram em Cristo. Todo aquele que está em Cristo está no repouso. Hoje nós temos repouso para as nossas almas. Nós já entramos no repouso. Como diz ali, ó. Porque nós, os que temos crido, Hebreus 4:13, porque nós que temos crido, entramos no repouso. Veja, nós já entramos no repouso. Porque nós já entramos em Cristo. Nós já fomos batizados em Cristo. Estamos nele. Por isso nós já entramos no repouso. Mas, também, num certo aspecto,
há um repouso futuro, que é justamente essa herança que nós iremos herdar na segunda vinda de Cristo. Por isso também diz no versículo 11, Hebreus 4:11, né? Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. No Cristo, ele é o nosso descanso, no que tange especialmente a comparação do dia do descanso, o sábado, onde nós cessamos das nossas obras e descansamos nele. Mas agora, assim como Canaã era um repouso, assim como Canaã era um repouso para o povo de Israel, a nova Jerusalém é um repouso para nós. Um repouso no qual nós iremos entrar. Um repouso no qual nós devemos procurar entrar. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então vejo que nas duas questões, tanto o sábado como Canaã, eram tipos, eram sombras que apontavam para repousos maiores. Um apontando para Cristo, no qual nós já entramos. Outro apontando para a Nova Jerusalém, no qual nós entraremos ainda e devemos procurar entrar. Por fim, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, primeiro, meus irmãos, quando fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, nós podemos entender aqui que está falando tanto da palavra no sentido da palavra de Deus escrita, as escrituras, a palavra de Deus, como também do próprio Cristo, Jesus Cristo, ele que é também chamado, né, a palavra de Deus. Veja, Jesus ele é descrito, olha como Jesus é descrito, né, em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 e versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Da boca de Cristo saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Ou seja, da sua boca sai uma espada aguda, sua palavra, que é comparada aqui a uma espada. Como diz aqui em Hebreus 4, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ainda lá em Apocalipse, mas agora no capítulo 19, é dito o seguinte, versículo 11 em diante, 11 ao 13, aliás, perdão, 11 ao 15, e viu o céu aberto, então Apocalipse 19, versículo 11 ao 15, e viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então o nome pelo qual o nosso Senhor Jesus Cristo se chama, aqui é como? A Palavra de Deus. E aí diz assim, e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E eles regerá com varas de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Voltando agora aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, Cristo é essa palavra, sim, mas também é a palavra que ele revelou, a palavra que sai da sua boca. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Veja que lá em 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 22, diz o seguinte, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus,
viva e que permanece para sempre. Então nós somos gerados, meus irmãos, pela palavra de Deus, a palavra que nos foi pregada. Vejam, porque toda carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu-se a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então vejam, a palavra de Deus. Tanto a palavra de Deus escrita, como a palavra no sentido, o Logos, o Verbo, encarnado, Cristo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. É o poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, meus irmãos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vejam que nós temos 2 referências, uma em 1 Tessalonicenses e também essa aqui, sobre uma divisão da alma e do espírito. E por isso que nós entendemos que o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Tem aqueles que são dicotomistas e nós somos tricotomistas, ou seja, que o homem é constituído em 3 partes: espírito, alma e corpo. Tem aqueles que entendem que o homem é dicotomista, não seria apenas alma e corpo, e que espírito seria apenas uma outra palavra para se referir à alma. De fato, essa questão nas Escrituras ela não é tão fácil de discernir assim, porque, afinal, várias vezes aquilo que é atribuído, usando a expressão espírito, no outro texto vai ser atribuído, usando a expressão alma, as mesmas coisas, as emoções, o pensamento, várias coisas são atribuídas, tanto à alma como ao espírito. Portanto, a distinção entre os dois ela não é feita de maneira muito clara, de fato, nas Escrituras, por mais que alguns tentem fazer. A alma pertence às faculdades da mente, da emoção e da vontade, dizem alguns. E o espírito daí já é a fé, o espírito é como é que é? Intuição, e entra outras, a consciência, e tal. Só que essas distinções, meus irmãos, quando a gente vai para a Escritura, ela não tem essa clareza, não tem essa distinção assim, não. Mas, uma vez que o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e Hebreus 4, 12, fala da divisão da alma e do espírito, lá, vosso espírito, alma e corpo, permaneçam irrepreensíveis, isso aqui, mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que nós vemos, uma distinção nesses 2 textos, então nós preferimos entender, e ficar com o entendimento de que sim, somos divididos em 3 partes, espírito, alma e corpo. Mas uma hora a gente pode, mais adiante, aí, se Deus permitir, adentrarmos um pouco mais a fundo no estudo dessas diferenças, da alma e do espírito. Fala aqui das juntas e medulas. O interessante é que na comparação, alma e espírito está juntas e medulas. Ambas compõem a parte do esqueleto do homem. Ou seja, podemos dizer assim que por mais que são distintos, mas também, de um certo modo, estão unidos de uma maneira muito peculiar. E por fim, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vejam, pensamentos e intenções também estão muito conectados um no outro. Assim como a alma e o espírito, assim como as juntas e medulas. Mas a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ou seja, diante do nosso Deus, ninguém pode se esconder. Adão, lá no princípio,
tentou se esconder, né? Ele tentou fazer uma tanguinha ali, né? Um avental com folhas de figueira, né? Cozeu ali e tal. Tentou se cobrir com aquilo. Mas quando ele ouve a voz de Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, né? Porque, afinal, se Deus falou, se ele ouviu a voz de Deus, quer dizer que ele ouviu o quê? A palavra de Deus. Quando Adão ouviu a palavra de Deus no jardim, o que é que ele fez? Ele se escondeu. Se escondeu por quê? Porque ele estava nu. Tá, mas ele não tinha cozido as folhas de figueira? Mas ele estava nu. Porque diante de Deus, meus irmãos, não tem nada que nós possamos fazer. E mesmo ele tentando se esconder, ele não estava escondido diante de Deus. Ele não podia se ocultar diante de Deus. E as suas folhinhas de figueira não podiam cobrir a sua nudez diante de Deus, meus irmãos. Então nada pode nos esconder de Deus. Nós jamais conseguiremos encobrir nada do nosso Deus. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, o mais interior do nosso coração, meus irmãos, está completamente descoberto diante do Senhor. O Senhor sabe tudo a nosso respeito, melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece de maneira mais profunda, meus irmãos. Ele conhece cada um dos nossos pensamentos, cada uma das nossas intenções. Ele sabe tudo, meus irmãos. Ele sabe tudo que nós já assistimos em nossa televisão. Ele sabe tudo que nós já vimos em nosso celular. Tudo. Cada imagem, cada coisa que nós escrevemos, cada coisa que nós falamos. Seja só nós sozinhos, seja com outras pessoas, qualquer coisa que nós fizemos, deixamos de fazer, pensamos, tudo está completamente a descoberto na presença do Senhor. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, que nenhum de nós fique para trás, meus irmãos. Mas que venhamos a cada vez mais temermos o nosso Deus e vermos uma vida digna do chamado que Ele nos fez. Que venhamos a crescer em fé, meus irmãos, que cada dia mais que passar, nós sejamos cada dia mais semelhantes a Cristo. Que nós, permitamos que a palavra de Deus entre cada vez mais fundo em nós e faça uma cirurgia em nós. Ela é apta, né, para penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Meus irmãos, que nós permitamos que a palavra de Deus opere de maneira eficaz e completa em nossas vidas. Que não endureçamos o nosso coração para com a palavra de Deus, mas que sejamos nossos corações abertos para que a palavra dele venha trazer luz sobre cada um dos nossos pensamentos, para que haja uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de mente, para que haja, né, um esclarecimento, para que as nossas intenções venham à luz e qualquer intenção que esteja em desconformidade com a palavra de Deus venha a ser mudada, para que as nossas intenções, todas elas, estejam alinhadas com a palavra de Deus, alinhadas com a vontade de Deus. Mas para isso, que a palavra de Deus entre profundamente em nossos corações. Que não tenhamos corações duros para com a palavra de Deus, mas corações amolecidos, corações abertos. Que nós possamos dizer para o Senhor: Senhor, Tu sabe tudo a meu respeito, eu não tenho nada que esconder de Ti. Portanto, que nós venhamos a nos arrepender de tudo. E que nós venhamos pedir: Senhor, uma vez que Tu conhece tudo a meu respeito, vai mudando cada uma dessas coisas que Tu sabe que está errado. Cada uma dessas coisas que Tu sabe que te desagradam, vai mudando, Senhor. Que Tua palavra tenha poder completo, que Tua palavra tenha eficácia completa na minha vida. Que eu não esteja com o meu coração endurecido para com a Tua palavra. Que essa seja a nossa oração, meus irmãos. Que sejamos cada dia mais sensíveis ao Senhor, cada dia mais sensíveis à Sua palavra. Amém, meus irmãos?